Olá, shalom, shalom. Boa noite, tudo bom? Como é que vocês estão? Shalom, deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. Vamos lá, começar mais uma live. Estou voltando depois de um período de descanso na última semana que passou. Nós ficamos sem live na sexta-feira, mas hoje nós estamos aqui para iniciar mais uma série. Vamos esperar só um minutinho e eu ajustar aqui. Ô Leandro, shalom, tudo bom? Saudade também. Deus abençoe você aí. Foi o primeiro a entrar hoje. O restante do pessoal está sendo notificado e o povo está começando a chegar aí. Vou deixar aqui no comentário fixado meu número. Tá bom? Como é que está aí o Rio de Janeiro? Como é que está Belfor Roxo? Tudo tranquilo? Aqui em Palmas está tudo bem. Começou a chover agora, um pouquinho esse período. E agora começou o período de chuvas aqui. Tanto que, ó, tem uma manguinha de blusa longa, que é difícil usar aqui. Só essa época do ano que dá para usar mesmo. Porque fora isso, não tem condição nenhuma. Tá bom? Deixei um comentário fixado aqui. Não, um comentário fixado não, vou fixar agora o comentário. Tá? Deixei no comentário fixado aqui o meu contato do meu WhatsApp. Se alguém quiser mandar mensagem, esse aí é o meu número e eu adiciono o pessoal lá no grupo do Telegram, tá bom, Leandro? Que a gente tem um grupo do Telegram onde a gente informa, onde nós informamos todo mundo que faz parte desse grupo lá sobre o curso, seminário, mais um monte de trabalhos que a gente está fazendo aí. Tá bom? Fala, Érico. Shalom, tudo bom? Boa noite. Aguardando o pessoal chegar aí. Tudo tranquilo por aqui. E aí, tá fazendo calor aí no Rio ou tá frio também? Que aqui em Palmas deu uma esfriada agora. Hoje o dia ficou o tempo todo nublado, chovendo um pouquinho. Tá dando até para usar uma blusinha de manga longa, ó. Que é difícil usar esse tipo de roupa aqui. Mas hoje o clima tá bom. Tá dando para ouvir bem o som? Dá uma resposta aí, dá um ok se tá dando para ouvir bem. Se o áudio tá chegando bem aí. Só me dá uma resposta para eu poder saber se o áudio tá chegando correto aí para vocês. Oi, Lu, tudo bom? Então tá ok, tá dando para ouvir bem. Então, shalom para vocês, boa noite. Só aguardar mais um pouquinho que o pessoal tá chegando aí. Daqui a pouco eu vou passar uns avisos sobre curso, sobre outras coisas que a gente está fazendo aqui. Mas só para... Hoje tá uma beleza, a temperatura tá 22 aí, né? Por aqui tá mais ou menos também. Tá, por aqui deve tá uns 25 por aí, 26. Tá bom, pra gente aqui, que é calor direto. Tá tudo, então tá ok, o áudio e o vídeo tá bom, né? Aqui que é calor demais, muito, muito calor, hoje tá uma maravilha. Hoje tá maravilhoso. Essa semana aqui começou a chover. Shalom Zimmer, tudo bom? Essa semana começou a chover em Palmas, então choveu muito. Ontem deu um temporal aqui daqueles muito bons, que veio para lavar a terra, porque aqui em Palmas, quando faz muito calor, é muito calor, mas também quando chove, é aquelas chuvas de abalar, entendeu? De chover muito, chover e ventar. Chover e ventar, que venta muito esse período do ano também, quando começa a chover, e as chuvas aqui são tempestades. Shalom, Zime, tudo bom? Deus abençoe você. Gente, eu deixei o meu número aqui, tá bom? No comentário fixado, para quem não tem, o número do meu WhatsApp, tá bom? E quiser entrar em contato, para poder saber mais informações sobre os nossos cursos, inclusive, shalom Daniela, tudo bom? Inclusive, nosso curso está para dia 10 do mês que vem, nós temos o módulo 2 da Religião de Jesus. Quem não fez o módulo 1, pode fazer o módulo 2? Pode. Faça o módulo 2 primeiro e depois, no final do mês de novembro, nós vamos fazer o módulo 1 para igualar quem não fez o 1 e o 2. E para quando a gente lançar o seminário de escatologia lá para o início de dezembro, meado de dezembro,
Está todo mundo igualado, as duas turmas que fizeram o módulo 1 e o módulo 2. Está todo mundo nivelado para poder fazer e o seminário vai ser muito bom. Tanto o módulo 2 quanto o de escatologia. Para quem não fez ainda, tem bom material preparado para a gente poder conversar. E assim, e são coisas bem diferentes, talvez, do que você está habituado a ouvir. Tendo, obviamente, em vista essa perspectiva judaica das escrituras, que essa é a minha temática, a minha foco, é a minha formação teológica, né? Então, eu vou abordar especificamente isso. E é um pouco sobre o que a gente vai falar hoje, sobre a criação dentro da perspectiva bíblica e dentro da perspectiva, obviamente, da ciência e da cosmologia. E dentro da perspectiva da cosmologia bíblica, é óbvio, porque a cosmologia é a parte, né, da astronomia, né, que estuda a criação como um todo. Não só a criação do planeta, mas também o seu desenvolvimento. E a gente vai abordar um pouco disso dentro do livro de Gênesis hoje, porque Gênesis tem uma cosmologia toda própria, né? Toda uma identidade própria, uma linguagem muito própria em relação à criação. E a gente vai procurar trabalhar e abordar um pouco isso hoje. Obviamente não dá tudo, mas como essa semana nós vamos fazer uma série de 3 lives especificamente sobre esse tema, então vai dar para a gente conversar bastante. Aí 90, né, 135 minutos, né, quase 2 horas e 15 minutos sobre o mesmo tema, então vai dar para a gente conversar bastante. E esses três dias. Provavelmente eu faço a sexta-feira no YouTube, né? Pra gente ter um pouquinho mais de tempo. Mas aí eu vou ver ainda até lá, mas nós vamos fazer 3 lives essa semana especificamente sobre este tema. Tá bom? Vou aguardar aqui só para dar mais 12 minutinhos. Como é que vocês estão? Deixa eu responder aqui. Ok. Bem, no Rio de Janeiro tá bem. A Zímer é de Brasília, né, Zímer? Brasília tá frio também ou tá calor? Aqui em Palmas começou a chover e fazer frio. O povo aqui agora tá... A Luana tá nos Estados Unidos. Aí tá quente, Luana, ou tá frio aí também? Porque aqui em Palmas baixou de 30, o povo já começa a sentir frio, entendeu? Porque aqui o normal é 40, 41, 39, 38, não passa disso. Calorzinho, né? Brasília tá calor. Aqui em Palmas começou a ficar fresquinho exatamente agora. Então, se vocês repararam que a gente mudou, né, o horário da live, era 22 horas, agora nós vamos fazer 21, para ficar um pouquinho mais, num horário melhor para nós. Ô Marcelo, 4 anos, tudo bom? Marcelo entrou aí, Deus abençoe. Então, tá entrando no outono, a temperatura tá começando a esfriar, que bom, deve ser, um friozinho é bom, né, Luana? Aqui em Palmas o povo tá maravilhado. Até sexta está tórrida. Aqui em Palmas o povo começa a ficar maravilhado quando chega essa época do ano, porque aqui, como é calor o ano todo, quando começa a esfriar um pouquinho, o povo fica maravilhado. Tudo bom, Dani? Shalom. Então o povo fica maravilhado quando começa a temperatura baixar um pouquinho aqui. Mas nós temos regiões aqui, por exemplo, que faz um certo tipo de frio, sim, a temperatura baixa. Tem época do ano que tem uma região por aqui que faz uns 16, 15 graus. Pra gente aqui Então, pastor Pedro, shalom, pra gente aqui é frio demais já, 15 graus, né? Então tem época do ano aqui que tem regiões aqui que faz um friozinho, não é como São Paulo, Curitiba, mas aqui em Palmas já chegou, né? Aqui em Palmas já está chovendo um pouquinho. Mas a gente vai aguardando ainda esfriar um pouquinho mais. Essa é a nossa ideia. Em Palmas, quando começa a chover também, e o pessoal tem um hábito aqui de falar invernou. Ó, o Gripe aqui, o Ricardo entrou. O pessoal aqui tem uma ideia, quando fala invernou é porque faz quase que uma semana inteira de chuvas, entendeu? Então é um período assim onde as pessoas sentem até um pouco melhor em relação ao ano todo. Mas todo ano é do mesmo jeito. 3, 4 meses de calor intenso. Intenso mesmo. E aí chega no último mês, então, é que a coisa aperta mais ainda. Que quando é 6, 7 horas da manhã, já está fazendo aí por volta dos 35, 36 graus, 8 da manhã, 9 da manhã. Aí depois 40 graus até
quase às 17. Depois a temperatura começa a baixar um pouco, mas até esfriar. Shalom, Peterson, mas até esfriar é complicado aqui essa época do ano. Bem, gente, shalom, Deus abençoe a todos que entraram aí. Eu deixei meu telefone aqui no comentário fixado. Para quem ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram, me manda uma mensagem no WhatsApp se você quiser participar, para você poder receber informações lá sobre o nosso curso, a Religião de Jesus 2, que vai começar agora em novembro, de 10 a 14 de novembro. Tá bom? Para quem já fez o módulo 1 e quiser fazer o módulo 2, eu aconselho que faça, porque nós vamos ter mais 2 seminários especificamente dando sequência, né, ao curso, e esse curso vai ser de muita importância para você, porque, por exemplo, eu vou abordar alguns temas hoje que eu te dou no Religião de Jesus módulo 1 a base para que você possa compreender e entender alguns assuntos que eu vou falar hoje, porque eu tenho certeza que tem algumas terminologias e alguns assuntos que eu vou abordar hoje aqui que talvez as pessoas nunca tenham ouvido. Entendeu? E nos cursos, por exemplo, a gente dá toda a base para você criar um entendimento de uma compreensão, né? De transicionar realmente a nossa mente dentro de uma perspectiva quase que católica, protestante, grega, naquele conceito teológico propriamente dito, para dentro de uma perspectiva bíblica judaica, o qual Jesus e os apóstolos pensavam e enxergavam as escrituras dessa maneira. Tá bom? Então vamos começar. Abra sua Bíblia aí lá no livro de Gênesis, se você puder. E eu quero que você deixe marcado na sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 1, tá bom? Do versículo 1 até o versículo 10. Acho que até o versículo 10, que vai tratar sobre os 3 primeiros dias especificamente da criação, tá bom? Os 3 primeiros dias. E dentro desses 3 primeiros dias, eu não vou ler todo o texto aqui, eu vou abordando ponto por ponto para a gente poder também ganhar tempo e falando especificamente sobre isso. Todos nós já lemos o relato da criação, né? Que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu quero ler aqui para você um texto de um livro muito antigo que eu tenho, que é, na verdade, o livro de Gênesis propriamente dito. Então eu quero ler para você, para que você possa ver a diferença do texto, e eu vou explicar por quê, tá bom? Diz assim o livro: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, com escuridão sobre a face das profundezas, e o trono de Deus pairava sobre a face das águas. Só nesse primeiro versículo, por exemplo, você já tem uma ideia que nós temos um conceito um pouco diferente. Que a Bíblia, quando diz o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, existe uma versão da Bíblia que ela traz um conceito de tentar interpretar alguns pontos específicos dentro da cosmologia e dentro da própria criação. E ela aborda que esse Espírito que pairava sobre a face das águas é uma alegoria para que o trono de Deus estava assentado sobre a face dessas águas, que na verdade não é águas, são águas, porque quando nós lemos o texto bíblico, nós sabemos que Deus separa as águas de baixo das águas de cima, e Deus cria nesse vácuo, né, nesse lugar intermediário que existe entre a separação dessas águas, um lugar chamado firmamento. E esse firmamento, o próprio texto aborda que ele chama de céus. Ou seja, todos os céus que nós conhecemos, das nuvens e as dimensões acima que nós conseguimos enxergar com nossos olhos nus, até enxergar os céus e as estrelas, à noite principalmente, e na Bíblia isso é chamado de firmamento. Tem esse conceito em si. A palavra aborda e traz por trás do seu conceito coisas mais detalhadas e coisas mais técnicas dentro da literatura judaica, mas a gente não tem tempo para abordar isso aqui. Mas é importante a gente saber que Deus, quando cria, Deus não cria simplesmente com o objetivo de fazer uma criação por si só, né? Simplesmente criar algo. Deus, antes de criar, ele pensou. Então, a ideia é igual, por exemplo, se tem algum engenheiro aqui, eu sei, tem o Érico aqui. O Érico é engenheiro. Então, como saiu aqui? Desculpa, foi um erro aqui. Bem, como nós somos da área de exatas, voltou aí? Tudo ok? Está todo mundo conseguindo me ouvir?
Dá uma cena para mim aí, se tá tudo ok, se voltou. Foi um erro aqui de... Olá, Shalom, tudo bom? Voltou, gente, aí? Tudo ok? Voltou? Então tá ok. Então, como eu estava falando, Deus quando criou, Deus não criou de forma aleatória. E como eu usei o exemplo do Érico aqui, o Érico, por exemplo, é um engenheiro. Nós, por exemplo, quando estudamos engenharia, a gente sabe que um propósito básico da engenharia, as faculdades hoje, elas não formam engenheiros com o objetivo de tocar obras e de serem especialistas num canteiro de obra, por exemplo. Elas formam engenheiros para serem administradores e serem gestores. Então, o foco das faculdades hoje não está mais necessariamente na prática e no conhecimento técnico de obra, da construção como um todo, das suas especificidades, de dominar o conceito construtivo, mas sim de transformar os engenheiros em grandes gestores. Esse é o propósito das faculdades hoje. Transforma todo mundo. Ela simplesmente te dá uma capacidade matemática bem apurada e te torna uma pessoa com a capacidade de raciocinar, né, de raciocínio lógico e de raciocínio interpretativo mais rápido. Só que tem um princípio. Os engenheiros, eles precisam, engenheiros e arquitetos precisam projetar antes de executar. Então, o princípio da criação se deu nesse conceito. Deus primeiro teve que projetar. E isso é tão interessante dentro do texto bíblico que você vai ver que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Correto? E Deus separou a luz das trevas. Correto? E fez assim dia e noite. Bem, só que se você observar bem no texto, lá no versículo 14, é que Deus vai criar os luminares, para poder colocá-los no céu como sinal de símbolo para as estações, dias e noites, para marcar o fluxo do dia, para marcar a cronologia do tempo. Só que nós lemos no versículo 1 que Deus criou luz. Então, como que existia luz sem antes de existir o sol? Então, tem todo um linguajar bíblico e todo um conceito bíblico por detrás disso e por detrás dessa criação. O Ricardo respondeu: é nesse período, antes do primeiro dia, que havia os dinossauros? Sim. Sim, essa é uma questão, por exemplo, que a Bíblia não aborda. Aliás, a Bíblia aborda, só que a gente, às vezes, passa desapercebido nos textos bíblicos por uma questão de linguística, de não conhecer a literatura judaica, não conhecer a terminologia judaica para essas coisas. Hoje, a ciência moderna, por exemplo, ela aborda, e é isso que eu quero explicar um pouco para você, antes da gente entrar propriamente dito no texto e na reflexão que eu quero trazer para vocês hoje. Existem duas vertentes do conhecimento que todos nós conhecemos de alguma forma e todos nós já vivemos isso, ou praticamos, ou já ouvimos falar. Assim, a primeira, para entender esses conceitos, por exemplo, a astronomia. A astronomia é uma ciência natural que ela procura compreender os fenômenos que acontecem com os astros, seja um planeta, uma estrela, uma nebulosa, uma galáxia, seja ela o que for. Então, e a astronomia é uma das ciências mais antigas do mundo. E a astronomia é uma ciência, entendeu? Ela é passível de análises científicas, de métodos científicos, de alcançarmos resultados através dela. Só que existe um outro aspecto da astronomia, que é a astrologia, que hoje, por exemplo, ela é tida como algo meio que esotérico. Propriamente dito, é um esoterismo moderno. Só que até o século XV, acho que é o século XV, até a descoberta necessariamente do telescópio, essas duas ciências, podemos assim dizer, elas não eram desassociadas e não eram desconectadas. Elas faziam parte de um mesmo contexto. E isso a gente consegue enxergar dentro dos textos bíblicos. Porque as festas bíblicas, os conceitos em relação à marcação de tempos, todos eles usam os elementos, né? O sol, a lua e as estrelas, como até as cartas náuticas da antiguidade, elas eram usadas como referência, né, através dos astros, mas tudo isso com cálculos matemáticos que eram feitos. Mas existia toda uma simbologia também desses conceitos astrológicos por trás, não só da astronomia, mas também da astrologia. Então a Bíblia ela é repleta desses conceitos, por quê? Porque nos primórdios da criação,
Deus, quando faz a criação, Deus deixa dentro da sua própria criação imbuída todo um conceito espiritual dentro dela. E nós, quando lemos a Bíblia hoje, nós temos a ideia de achar espiritual somente o poder de Deus no ato dele de criar. Mas só que Deus, quando criou, o próprio texto bíblico já diz isso, Deus, quando criou, no primeiro dia, Deus criou tudo. E aí é que vem a nossa grande confusão às vezes. Porque nós, quando lemos o texto bíblico, nós temos a ideia de que Deus veio criando o mundo por etapas. Só que na mente de Deus, tudo já estava projetado e tudo já estava acabado. A fala de Deus e a ordem de Deus é simplesmente para colocar em ordem aquilo que estava em desordem, como diz lá no primeiro versículo do livro de Gênesis. Deus, quando criou, o mundo era caos e desolação. A palavra ali no original para a terra era sem forma e vazia, é torro vavor, né? Era caos e desolação. A terra estava um caos, totalmente desolada. Era algo totalmente absurdo aquele cenário que se apresentava. Então o que Deus faz? Deus começa a posicionar todos os elementos da criação e trazer à existência, correto? E trazer de forma organizada e colocando tudo no seu devido lugar. Então, esses dois ramos que eu citei, por exemplo, da ciência, têm um propósito, né? Tem um propósito de estudar a estrutura da criação e como ela se revela e como ela se processa. Nós, como indivíduos que lemos a Bíblia, por exemplo, por que é importante conhecer disso e importante conhecer o conceito da criação antes de entender o conceito bíblico como um todo? E todas as revelações que a Bíblia traz. Simples. Eu tenho um texto que eu citei e que eu coloquei lá na live de Isaías. Lembra do texto de Isaías 46, se eu não estou enganado? Que Deus diz o seguinte: eu anuncio o fim ainda no começo. Isso é um conceito profético de que todas as revelações ao qual Deus deu ao homem, Deus estabeleceu um princípio para essas revelações. Essas revelações estão contidas na própria Escritura e dentro de todos os contextos proféticos, dentro da própria criação. Porque Deus, quando cria o mundo em 6 dias, em 6 ciclos, em 6 períodos, dentro da literatura judaica, obviamente, é muito conhecido, e dentro da própria literatura bíblica, é muito conhecido o conceito de ciclos. E toda a criação se renova através de ciclos. Através de ciclos. E, inclusive, todo o contexto que nós vemos de Gênesis capítulo 1 está explícito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Lembra o texto dos heróis da fé? Estão conseguindo me ouvir bem? Quem estiver me ouvindo bem, dá um ok. O texto lá dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, versículo 3, o texto diz assim: porque pela fé nós compreendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus, de modo que o que foi feito do que não se vê, ou seja, foi feito do nada. Então foi feito do nada. E o texto aqui da carta aos Hebreus diz que os mundos foram feitos. Os mundos, Deus não criou um mundo somente físico. Deus criou toda uma estrutura espiritual, porque a necessidade do mundo em si só não é de materializar e de externar a sua forma física, mas também de Deus se manifestar na sua forma plena. Então Deus, obviamente, é espírito e todo conceito imbuído dentro da própria criação divina, ela tem esse conceito de físico e matéria. Dentro da nossa mente a gente separa, mas dentro do conceito da criação não. Porque se você observar bem, lá no princípio criou Deus os céus e terra. Como que era a visão de Deus de criação de céus e terra? Lembra o que eu acabei de ler para vocês aqui? Parece ser um pouco complexo, e realmente é, porque a nossa mente já foi doutrinada a entender, sabe como a criação? Deus criou em 6 dias, Deus falou e aconteceu. Só que o processo de criar de Deus não é assim. A criação, como nós conhecemos fisicamente, por exemplo, o mundo hoje, pela datação do carbono 14, nós sabemos que tem mais de 15 bilhões de anos. E realmente tem, porque a Bíblia mostra isso. É fácil, eu poderia mostrar para você, fazer uma continha aqui rápida e chegar por cálculos bíblicos e por referência de textos bíblicos que falam de números
que falam especificamente de números e te provar que realmente a Terra, pelo contexto bíblico, tem 15 bilhões de anos, coisa que a ciência moderna descobriu tem 70, 80, 100 anos, coisa que um rabino lá do século XII já chegou a essa conclusão fazendo contas matemáticas. Eu poderia mostrar essas contas para você aqui, eu tenho ela em algum lugar aqui nos meus arquivos. Mas bem, por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa maneira de compreender a criação e a interação que nós temos com Deus e com a própria criação destoa um pouco do conceito bíblico. E isso é tão verdade que nós vemos nos primórdios da criação homens de Deus que tinham experiências espirituais, como por exemplo, Adão via Deus. Aquele conceito de ver Deus face a face, Deus falar com ele, não era em pessoa, mas ele tinha a percepção de que Deus estava ali. Tanto que depois que ele peca, a narrativa bíblica ainda diz que Deus se aproxima dele e Deus começa um diálogo e fala com ele. Deus fala com Adão. E Adão se esconde de Deus. Ou seja, mesmo Adão pecando, a percepção dele das realidades espirituais e do conceito do espiritual e do físico ainda não tinha sido perdido de total forma ou de grande forma a tal ponto dele não conseguir mais se compreender e se conectar com Deus necessariamente. Hoje nós temos muita dificuldade disso. Você que está aqui na live, por exemplo. Você que está aqui, todos nós temos dificuldade de se conectar espiritualmente com Deus, porque é um esforço hoje da nossa própria natureza fazer qualquer tipo de trabalho espiritual, seja orar, seja ler um texto bíblico, seja meditar, seja estudar, seja empreender qualquer atividade do serviço divino, servir a Deus, que a palavra servir e culto, né, está imbuída a palavra trabalho dentro desse contexto, que a palavra culto é a palavra avodá, né, no hebraico é cultuar, é trabalhar para Deus. Então é difícil hoje você se conectar. Por quê? Porque a gente tem a ideia de culto, aquela coisa mística, transcendente, mas culto é trabalho, empreende esforço. Só que na nossa visão, quando o homem pecou, Deus amaldiçoou o homem que ele teria que trabalhar para poder se alimentar. Então muita gente tem a ideia de que o trabalho é algo punitivo, que Deus amaldiçoou o homem, por isso que o homem trabalha. Então dentro do nosso conceito até mesmo de criação que eu digo do contexto bíblico, tem algumas coisas que precisam ser ajustadas e muito bem ajustadas. Porque disso depende toda a nossa compreensão dos textos bíblicos e da revelação que está por detrás dos textos bíblicos com um propósito: trazer a redenção e trazer a revelação de Deus e a manifestação de Deus para a terra. Só que nós compreendemos, se nós compreendemos a criação distorcida do seu contexto original, toda a nossa mentalidade no que diz respeito à palavra e a conceitos bíblicos também vão tender por essa linha de coisas distorcidas, não necessariamente de mentiras, mas de meias verdades. Por exemplo, quer ver uma meia verdade que a gente acredita? Muita gente acredita, por exemplo, e no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Que Espírito de Deus pairava sobre a face das águas é esse? A literatura versa sobre duas interpretações sobre isso. Uma espiritual e uma física. Porque Deus criou céus e criou terra. Deus criou uma conexão espiritual e uma conexão física. E essas conexões, elas eram juntas. Porque quando criou o firmamento, Deus fez separação de águas e de águas. As águas de cima ficaram acima do firmamento. O firmamento é o céu. A parte de baixo, Deus fez com que essas águas de baixo recuassem, e quando essas águas recuaram, elas formaram que os mares e os oceanos. E a parte seca que apareceu é a terra que nós conhecemos. E dessa terra começou a brotar árvore, brotar semente, brotar brotos, e aí a terra começou a se desenvolver a sua vegetação. Só bem, Deus criou duas realidades. Deus tem a mesma estrutura que tem embaixo, tem em cima, porque é a mesma água. É a mesma estrutura. Leiam bem o texto bíblico. O texto bíblico diz que houve separação da água de cima e da água de baixo. E no meio entre elas, Deus criou o firmamento, ou seja, Deus criou todo o universo. Tudo aquilo que existia dentro desse conteúdo, dessa água, que deu origem a toda a criação que nós vemos aqui embaixo, existe essa mesma essência nessa água que ficou retida em cima, acima do firmamento, que é uma dimensão espiritual que nós não conseguimos compreender e ver. Mas no texto bíblico, no princípio da criação já está ali, declarado e visível dentro do texto bíblico de Gênesis. O Espírito se pairava sobre a face das águas. A literatura bíblica versa sobre duas coisas sobre isso:
Literatura cristã, dificilmente você vai ver essas interpretações, porque isso faz parte do contexto original do povo ao qual recebeu a Bíblia como um livro de fé, de prática e de vivência do dia a dia. Jesus, quando olhava para as Escrituras, olhava para esse conceito. Jesus, quando olhava para os céus, ele olhava para os céus e via, sabe o quê? Não o céu, mas ele via uma palavra chamada raquiá. Raquiá é firmamento. Ele, quando olhava para o céu, ele viu o firmamento. E firmamento, céu, na concepção de Jesus, é diferente da nossa. O céu, para a gente vê o céu, é nuvem e estrelas. Na concepção de Jesus, céu não é isso. Céu é toda a estrutura que está acima de nós, inclusive planetas, galáxias e a infinidade de galáxias que ainda existe, que o homem sabe que existe até hoje, porque o universo continua em expansão até hoje. Então, e Jesus sabia desses conceitos, porque isso fazia parte da sua história de vida, da sua filosofia, da sua vida, do seu conceito religioso, daquilo que ele praticava, daquilo que ele pregava. Então ele era conhecedor dessas coisas. Nós não, porque nós vivemos num conceito totalmente diferente. A nossa instrução cristã e o nosso ensino não versam sobre essas coisas. Então por isso que esses estudos, por exemplo, que eu vou fazer essa semana, são para um grupo de pessoas realmente que querem conhecer a palavra de Deus um pouquinho mais profundo do que o habitual. Por quê? Porque nós vivemos hoje no mundo do fast food. As pessoas querem que as suas necessidades sejam atendidas. E existem pessoas especialistas em atender a necessidade das pessoas. Alguns com verdadeira boa intenção e outros não, só interessado em comer a carne do povo, como diz o texto bíblico, né? Dos falsos pastores e falsos mestres, só querem a carne das ovelhas. Então, hoje em dia, tem necessidade e tem gente para atender a necessidade de todo mundo. Bem, o meu objetivo aqui é atender a necessidade de quem quer conhecer um pouquinho mais da Bíblia dentro do seu contexto original. E esse é o meu objetivo aqui, eu não tenho outro objetivo. Fazer parte dos seminários, por exemplo, é para quem quer conhecer a Bíblia dentro do seu contexto original. Quem não quer, não adianta fazer mesmo, porque não vai aproveitar e não vai reter todo o conteúdo e toda a beleza que aquilo pode te proporcionar e mudar o seu estilo de vida e mudar a sua mente. Jesus está aqui dentro, por exemplo, Jesus prega nos evangelhos conceitos que os profetas pregavam. Tanto que o evangelho de Marcos começa falando o princípio do evangelho ao qual foi pregado ao profeta Isaías. Ele começa, o evangelho foi pregado ao profeta Isaías. E dentro do contexto do evangelho de Marcos, ele começa a desenvolver, o evangelista começa a narrar toda a vida de Jesus baseado na interpretação do profeta Isaías. E existem inúmeras conexões do livro de Isaías com o evangelho de Marcos, e com a vida de Jesus, e com as atitudes de Jesus que se referiam a profecias dadas lá no livro do profeta Isaías. Bem, o que eu estou dizendo para você especificamente nesse livro de Gênesis, quando há essa separação entre céus e céus? Deus cria essas realidades, tanto que no próprio livro de Gênesis, a maioria das coisas que Deus cria até o terceiro dia tem esse conceito de dualidade. Por exemplo, Deus criou os céus e terra, Deus criou luz e trevas, depois houve tarde e manhã, depois houve o firmamento foi usado para separar entre as águas de baixo e as águas de cima. Então o objetivo de criar tudo isso dentro desse conceito, né? Existe uma palavra chamada cosmologia que estuda não só a ciência da criação como um todo física, mas também o conceito dos astros, como eles foram criados, o processo pelo qual a criação se deu para ela se tornar o que ela se tornou hoje. E tudo isso está contido dentro do texto, principalmente de Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, que é o que a gente vai tentar abordar essa semana. Hoje, especificamente, eu quero falar com você sobre esse conceito. Deus, quando criou isso com um propósito. Que a própria criação revelasse e manifestasse a sua glória de tal maneira que o homem compreendesse a natureza de Deus ao olhar para a própria criação. Compreendesse a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus e, ao mesmo tempo, pudesse ver que existe uma realidade que está acima de nós, que ela é representada nessa realidade ao qual nós vivemos. É esse o conceito de Deus quando ele separa as águas e transforma as águas de baixo. Ele recua e vira um mar, aparece a terra seca e as águas de cima são retidas e Deus cria um firmamento. Olá, Shalom, tudo bom? E Deus cria um firmamento. E esse firmamento faz essa separação.
Deus cria uma separação com um propósito. Esse propósito é fazer refletir, porque a palavra para firmamento tem a ideia de um espelho que consiga refletir, não só refletir aquilo que está embaixo, mas ao mesmo tempo também consiga refletir aquilo que está em cima. E esse espelho é uma espécie de peça translúcida, que aquilo que está embaixo, né, a visão do que está embaixo transcende esse firmamento e chega até em cima, e consequentemente a visão do que está em cima também transcende com uma forma de uma luz translúcida, desce até embaixo. Então é por isso que Deus faz toda a criação dentro desse conceito de revelar não só a sua bondade, o seu amor com a criação física, mas ele também mostrar toda a grandeza e todo o seu poder, e de revelar as realidades espirituais também para o homem. E isso acontece no livro de Gênesis, do início ao fim dele. Porque Deus começa um projeto com o homem de redenção. Sim, Deus cria o homem para que o homem pudesse viver numa terra plena. E Deus dá ao homem algo maravilhoso, que é o livre-arbítrio. E o homem pode escolher viver com Deus ou não. E engraçado, é o único ser na criação, você sabia disso, que é dotado dessa capacidade? É o homem. É o homem. É um conceito que eu vou explicar para vocês, e de repente você começa a associar outras coisas, aí você começa já a pensar. O homem é o único ser que é dotado dessa capacidade de obedecer e de desobedecer a Deus por vontade própria. Você sabia disso? Nenhum outro ser na criação pode. Nenhum outro ser na criação foi criado com essa questão do livre-arbítrio, a tal maneira de poder obedecer a Deus e poder não obedecer a Deus. Todos os demais seres na criação foram criados com um propósito. Todos. Todos. Até esse conceito dualístico de mal, de bem e mal que nós temos na mente, a gente precisa compreender isso mais de acordo com as escrituras e pela ótica bíblica. Não pela ótica teológica e pela ótica doutrinária que nos foi ensinada durante muito tempo. Porque Deus cria tudo com um propósito, e o propósito é revelar a sua glória e fazer com que isso se manifeste aqui. O homem foi o responsável por transformar a criação no que ela se tornou hoje. Porque Deus, quando criou, diz o texto, Deus criou do nada. Sim ou não? Sim, a criação veio existir do nada. Eu li para vocês Hebreus capítulo 11, versículo 13. Deus criou os mundos e tudo veio a existir do nada. Então, do nada Deus criou. Então, a primeira criação, ela foi ex nihilo, foi criada do nada. A partir daí, ela começou a se desenvolver. E o homem, quando pecou, Deus puniu a terra por causa da atitude do homem, e a terra também passou por um processo de degeneração, igual ao homem. O homem hoje não é nem 1% do que ele foi projetado para ser. E, consequentemente, a criação, a terra como um todo, também não é. Porque Deus criou e viu que era bom. Aquilo que Deus criou, Deus falou que era bom. A palavra Tov vem imbuída nela um conceito de perfeição, de coisa harmônica, de coisa sem defeito. Então, hoje nós vemos a nossa condição humana, vemos a condição física da criação como um todo, não há esse espectro pleno do bom. Nós estamos em transformação, em busca dessa transformação e que ela se torne plena. Sim, isso é verdade. Nós estamos caminhando para isso. Mas isso ainda não aconteceu de maneira plena, porque o homem ainda não está redimido. Paulo fala isso em Romanos 11. A criação geme e ela aguarda com ardente expectativa que os filhos de Deus se manifestem. Então, quando os filhos de Deus se manifestarem, dará sim início a um processo muito mais acelerado de restauração da criação. Enquanto isso não acontece, nós vivemos aqui manifestando a glória de Deus, e à medida que somos transformados de glória em glória, também transformamos a criação de glória em glória, mas não é uma glória permanente no sentido de transformá-la de imediato, mas é um processo que está acontecendo. Como nós somos transformados de glória em glória, a linguagem ali é de processo, nós estamos num processo de transformação, assim também como a criação está. Então Deus, quando faz a criação, traz ela com todo esse poder de transformador, de transformar, né, e de se revelar ao homem, porque o homem começa a interagir com a criação física. Tanto que depois, quando Deus cria, Deus coloca o homem no jardim, e o homem é o responsável por tudo que Deus criou, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Porque nós temos que entender uma coisa: Deus
criou tudo e os mundos continuam com esse elo e com essa conexão. A física, o conceito físico e o conceito espiritual não são duas realidades, é uma realidade só, mas com dois aspectos. É isso que a gente precisa entender. Não existe um conceito físico e um espiritual como se essas coisas fossem uma dicotomia e coisas desassociadas. Não existe isso. Existem até pessoas hoje que têm boa intenção e querem falar de espiritualidade fora de um contexto de religião, mas isso não existe. Isso é quase que um auto-engano. Mas bem, tem gente que pensa desse jeito, tranquilo. Mas eu não estou aqui para julgar o pensamento de ninguém, mas sei que é um conceito errado. Você não pode desassociar um conceito espiritual de um conceito físico, porque as duas coisas se mesclam. Lembram quando eu falei na última live nossa que o homem ele é uma alma vivente? Deus soprou nele. O homem ele é um ser integral, ele não é necessariamente um espírito que tem uma alma e habita num corpo dentro desse conceito simplório. Não, não é. O homem ele é uma alma vivente. Ele é, dentro do conceito bíblico, um elemento criado para ser o elo de conexão entre aquilo que é físico e aquilo que é espiritual. O homem dentro do aspecto da criação, ele é o elo que conecta essas duas realidades. Porque Deus criou o mundo físico com uma natureza. Criou as realidades espirituais com uma outra natureza, mas elas fazem parte de um mesmo conceito. Só que são dois aspectos diferentes de um mesmo conceito, de um único conceito. São dois aspectos, mas dentro de um único conceito. E o homem tem em si todos esses aspectos conectados na sua própria estrutura física. Então o homem é o único ser na criação criado dessa maneira. Ele é o elo que conecta a estrutura física da criação com a estrutura espiritual dela. Podemos assim dizer, mas a criação é uma só. Deus não criou dois mundos nesse aspecto. Deus criou um mundo só. E esse mundo é dotado dessa realidade. E essa realidade é a física e a espiritual. Por isso que quando ele cria, ele faz separação de águas e de águas. A mesma realidade que existe embaixo também existe em cima. Só que a de baixo se tornou perceptível e a de baixo é que a Bíblia fala. O livro de Gênesis, no capítulo 1, fala da criação das águas de baixo que foram separadas. E Deus começa a dizer o que iria acontecer nesse mundo agora, nessas águas de baixo que Deus recuou essas águas, virou o mar e virou os mares. Surgiu a terra seca e ali começa o desenvolvimento da vida do homem. As águas de cima, existe relatos? Existe também, mas a gente não vai abordar isso aqui agora, porque não daria tempo. Mas no livro 1 de Gênesis, isso fica meio que no ar. Não fica no ar, porque existem elementos no texto que mostram pra gente, mas para isso a gente precisa fazer uma exegese bíblica um pouco melhor. Mas com que propósito isso? Deus está com o propósito de revelar o homem como foi a criação. De manifestar ao homem o conhecimento da criação, de como ele criou e a beleza de toda essa criação. E para isso nós precisamos entender esse conceito que Deus fez o mundo, fez o universo como um todo e entregou isso ao homem para que o homem pudesse cuidar. E o homem pudesse viver, e o homem pudesse interagir, e o homem pudesse fazer disso a sua própria existência. Fazer com que essa criação refletisse essa glória de Deus. Mas alguma coisa no homem quis fazer o contrário. E querendo fazer o contrário, deu no que deu. As relações humanas se tornaram o que se tornaram e o homem transformou a criação no que ele transformou. Só que o capítulo o capítulo 1 do livro de Gênesis traz essa abordagem. O mundo espiritual, ele é real, ele se conecta com a realidade física, ele interage com a realidade física, querendo você ou não, o que você precisa ter é a capacidade de perceber que existe uma conexão entre esses dois mundos e você faz parte desse elo que conecta a realidade física e a realidade espiritual. Então a sua mente precisa transicionar a tal ponto que você precisa compreender essa linguagem bíblica. Entender essa linguagem bíblica é importante, porque o que a teologia fez, o que o doutrinamento religioso fez e o que na verdade a religiosidade fez, não a religião, né? A religiosidade fez foi nos tornar pessoas quase que descrentes de determinados conceitos espirituais que são simples dentro das escrituras.
Hoje, por exemplo, existe uma grande dificuldade entre, por exemplo, a pessoa se conectar espiritualmente e ter algum tipo de experiência espiritual. Por quê? Primeiro que vai causar muita dúvida na mente dela. Por quê? Aquilo que é carnal só se discerne carnalmente, mas aquilo que é espiritual se discerne espiritualmente. A pessoa não compreende o conceito de espírito, o conceito espiritual ao qual ela foi criada e ao qual foi colocada dentro dela pelo próprio Deus, e ela não consegue mais conectar essas coisas. Não consegue. Não consegue conectar porque ela perdeu o elo de conexão com Deus por causa de N coisas. A própria palavra diz: o que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados. Então isso veio. Lembra de Adão, quando Adão pecou? Adão pecou e o pecado de Adão não se deu simplesmente porque ele comeu do fruto, mas ele não perdeu toda aquela potencialidade de se comunicar com Deus de uma hora para outra. Isso veio acontecendo de maneira gradativa. E o homem não caiu só uma vez, ele caiu várias vezes, ele veio sofrendo sucessivas quedas. Quedas e mais quedas, quedas e mais quedas, quedas e mais quedas. Então você imagina, se o pecado começou um processo de degeneração do homem, e se o pecado cometido lá atrás começou um processo de ocultar essa presença de Deus que antes era perceptível e agora já não é mais tanto assim, é como, por exemplo, se você fosse colocando um objeto sobre uma lâmpada no seu quarto ou em qualquer ambiente da sua casa. À medida que você vai aproximando esse objeto, esse pano, essa caixa, com o objetivo de obstruir, né, a passagem dessa luz, o que vai acontecer? Seu quarto vai começando a ficar escuro, o ambiente vai começando a perder aquela luminosidade. Com que objetivo? O objetivo é fazer com que a luz não preencha mais todo aquele ambiente. É justamente isso que o pecado fez com o ser humano. Foi tirando essa capacidade do homem de perceber Deus dentro da própria criação. E quando isso aconteceu, o homem perdeu o elo. Ele deixou de ter essa conexão espiritual com Deus. Quando Deus soprou, fez o homem uma alma vivente, mas o homem foi perdendo esse aspecto de conexão com Deus a tal ponto que hoje nós vivemos o mundo ao qual nós vivemos. Estamos em um processo de restauração? Sim, estamos. Estamos vivendo isso? Sim, estamos. Mas ainda nós conseguimos ver seres humanos que são totalmente desapropriados desse conceito de conhecer Deus, de ver Deus, de se conectar com Deus. Não conseguem. Lembram da expressão lá de pessoas que cometem atos totalmente absurdos, até para o ser humano compreender, de crimes e assassinatos, pessoas que chegam a beirar a psicopatia. Esses elementos, por exemplo, são pessoas que já tiveram, né, a sua conexão espiritual, esse seu elemento de conexão com Deus totalmente quase que obstruídos. Essas pessoas não têm percepção de Deus, não têm nem um pingo de remorso por coisas que fazem, ou muito menos arrependimento. São os chamados os sociopatas da vida, os psicopatas não têm. Então nós lidamos no dia a dia com pessoas também assim, existem pessoas assim. E isso é resultado do quê? Desse afastamento de Deus. Quanto mais as pessoas perderam a conexão do que é a criação, elas se desconectaram totalmente do que é Deus e da relação com o próximo e com as pessoas. Olha, é por isso, após sermos salvos, necessitamos buscar a libertação das esferas da nossa vida, porém, muito acreditam que vai ser salvo. É exatamente, é um processo. O apóstolo Paulo diz: desenvolver a vossa salvação. Mas o processo de libertação não é simples, assim como as pessoas imaginam. É um processo, mas esse processo é um processo de autoconhecimento. O processo de libertação nada mais é do que um processo de autoconhecimento. Você precisa conhecer. Jesus diz o seguinte: conhecereis a verdade. E quem vai te libertar? É a própria verdade, ou seja, você conhecendo a verdade. O que é a verdade, se não a própria palavra de Deus? A palavra que eu vos tenho dado é espírito e vida. Jesus disse: eu sou a verdade. Ou seja, ele é o próprio verbo, ele é a própria palavra. É conhecendo a palavra de Deus que você é liberto. Então as pessoas hoje já não querem mais isso. Elas querem ter suas necessidades satisfeitas. E nem sempre as necessidades que elas acham que são necessidades são, na verdade, necessidades. Não são. Porque nem só de pão viverá o homem, diz o texto bíblico, o próprio Jesus, mas de todo o quê? De toda a palavra de Deus. A pessoa tem que viver baseada em conceitos bíblicos. Aquilo que a Bíblia quer trazer de restauração para ela, e não das suas necessidades. Tem pessoas hoje que elas querem o sobrenatural, elas querem o anjo, elas querem ver, elas querem ter visão, elas querem se conectar com Deus, mas elas querem se conectar com Deus pela sua própria força, do seu próprio jeito.
e acham que as coisas de Deus são assim. E geralmente encontram pessoas que falam para elas que realmente é desse jeito. E encontram, porque na verdade nós temos que entender o seguinte: existem, o próprio texto bíblico diz, as ovelhas, elas vão atrás do seu próprio pastor. Ou seja, tem pessoas que elas são atraídas por uma mensagem que não é a mensagem que é atraente necessariamente, é porque elas querem ser atraídas por aquilo. Existe um conceito espiritual muito importante que a gente tem que entender. Se existem várias coisas que eu falei aqui hoje que você não conseguiu entender, essa que eu vou dizer agora é a principal de todas elas. Dentro do conceito espiritual e dentro das relações espirituais, são os semelhantes que se atraem. Dentro do conceito físico, são os opostos que se atraem. Isso é a lei da física, os opostos se atraem, isso é verdade. Beleza, mas no conceito espiritual, você é atraído por aquilo que você se identifica. Você se conecta com aquilo que lhe atrai espiritualmente, com aquilo ao qual você se identifica espiritualmente. Então, tem pessoas que elas são atraídas por conceitos e por coisas que não necessariamente são a vontade de Deus para a vida delas, mas porque elas são atraídas por aquele tipo de coisa. Através da sua história de vida, das suas carências, das suas situações de vidas adversas, elas se apegam a determinadas coisas para criar uma realidade e um mundo quase que paralelo, fora do princípio correto de Deus para a vida dela. Deus quer que o homem viva de maneira plena, viva a sua imagem, a sua semelhança, conhecendo a palavra de Deus e conhecendo todos os elementos e conceitos que a gente hoje tem dificuldade de entender, de se conectar com Deus, que seria de maneira fácil, mas não é, porque nós temos o livro de Gênesis que fala sobre a criação e dificilmente as pessoas leem o livro de Gênesis. Leem como uma grande história bonita, mas não é só uma história bonita. O livro de Gênesis conta sobre os primórdios e o método pelo qual Deus criou não só o mundo físico, mas também o mundo espiritual e o homem. Então existe um método de Deus. Deus teve um método ao criar. Deus teve um propósito ao criar. Deus não criou só com o método, mas também teve processos, métodos e processos. Deus criou dessa maneira. Deus criou. O método de Deus criar foi qual? Pela sua palavra. Deus criou, trouxe à existência tudo. Pô, Deus criou do nada. Tá, mas e os processos? Deus criou tudo de uma vez só assim. Depois Deus veio acomodando cada coisa no seu devido lugar. Cada estrutura dentro do seu próprio conceito. Deus veio estabelecendo a criação assim. Só que nós achamos que foi assim, do nada. Deus falou e aconteceu. Não, não foi assim. Deus falou e aconteceu. Deus pensou, falou, Deus criou tudo do nada, depois ele veio organizando tudo. Porque Deus tinha um objetivo, pegar o caos e trazer ordem ao caos. Pegar aquilo que era sem forma e dar forma. Pegar aquilo que era vazio e preencher. Então você precisa pegar aquilo que está vazio na sua vida e preencher do conhecimento da verdade da palavra de Deus. Pegar aquilo que está em desordem, trazer a palavra de Deus e organizar. Não só com o método da palavra de Deus, mas também com os processos que Deus estabelece para que você cumpra o seu propósito e cumpra o seu chamado nessa terra. Isso que a gente precisa entender. Então tem elementos que eu estou falando aqui para você que talvez você não compreenda muito bem e realmente não vai compreender, porque nós fomos criados durante muito tempo com imagens, com conceitos teológicos da nossa mente, e esses conceitos teológicos a gente precisa ir quebrando eles ponto por ponto para poder estabelecer melhor a linguagem do texto bíblico, porque se você domina a linguagem, você domina o conhecimento do texto bíblico. O que nos falta hoje é dominar a linguagem do texto bíblico, e a linguagem ela é espiritual, ela é física e ela se mescla entre as realidades físicas e as realidades espirituais dentro de um mesmo conceito. É como nós tivéssemos água e óleo e nós achamos que água e óleo não se misturam e não se misturam, só que dentro do conceito bíblico eles se misturam. Porque você olha hoje para a realidade espiritual e para a física e acha que elas não se misturam. Muito enganado você, porque elas se misturam. Um exemplo disso é Moisés no Sinai. Moisés sobe o Monte Sinai e lá em cima a glória de Deus vem e toma a montanha por completo. E ninguém vê mais Moisés. Moisés fica adentrado na nuvem, toda aquela maravilhosa manifestação de Deus ali na montanha, ou seja, céus e terra se fundem.
Esse é o conceito da criação de Gênesis. Céus e terra estão fundidos. E o elo de conexão disso é o homem. E nós vamos falar sobre isso essa semana, até na sexta-feira. E sexta-feira nós vamos fazer um bate-papo bem legal com perguntas, tá bom? E respostas lá no nosso canal no YouTube. Nós vamos fazer essa live sexta-feira por lá, porque lá a gente gera um pouco mais de interação e nós temos mais tempo para poder fazer isso. Tá bom? Nós vamos encerrar, porque já vai terminar aqui. Já vai me aparecer o contador. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, faça aí agora. A gente vai comentar esse finalzinho de live aqui com algumas perguntas e algumas respostas, se der tempo. O Érico mandou uma aqui. É por isso que após sermos salvos, necessitamos buscar a libertação das esferas da nossa vida. Porém, hoje muitos acreditam que basta ser salvo. Tem muita gente que acredita nisso mesmo. Que basta ser salvo e pronto. Mas não é só ser salvo e pronto. Tem todo um processo que a gente precisa passar. E passamos e vamos passar a vida toda por ele. A verdade é essa. Esse processo na nossa vida, ele vai ser constante. Ele precisa ser. Porque o homem está em transformação. Então, não tem jeito. Poderia mesmo, sobre o tempo, poderia ficar conversando sobre horas e horas e horas. Por isso que sexta-feira a gente vai fazer uma lá para perguntas e respostas lá no YouTube, que vai ser melhor para a gente poder responder algumas perguntas e também ouvir alguns comentários, porque não é só eu responder as perguntas. Às vezes alguém aqui também tem uma resposta para uma pergunta que a gente faz, igual o Ricardo perguntou, nesse período aqui que havia os dinossauros, anterior a isso. Então, e a Bíblia fala sobre esses assuntos. A gente só não consegue ver isso detalhadamente no texto bíblico. Mas quando a gente lê ele no original, a gente consegue ver isso, porque quando a gente vai traduzir os textos bíblicos, vai ter entendimento do que o autor está falando ali, nós temos a percepção de que não está falando necessariamente de coisas que a gente conhece hoje. Como Jó, por exemplo, que cita 2 animais que pela tipologia deles são realmente animais pré-históricos, que é o Leviatã e o Behemonte. Então, um conceito importante é que as leis da física natural não se aplicam 100% no reino. Não necessariamente. As leis da física natural, não. Mas as leis, por exemplo, eu falei, por exemplo, sobre a cosmologia. Né? A cosmologia é a área Desculpa, só pegar aqui. A cosmologia é a área da astronomia que vai estudar esses conceitos. Mas em que princípio ela estuda esses conceitos? Explica tentando trazer uma mentalidade de que essas leis da criação como um todo se conectam diretamente com as relações e com as ações humanas. Só que, como eu disse, até o século XV, isso não era desse jeito. Até o século XV, a astronomia e a astrologia eram coisas fundidas uma na outra. Só que com o advento da ciência moderna, não. A ciência moderna, ela habitolou o homem espiritualmente falando. Só que, na verdade, a ciência nada mais é do que a comprovação de conceitos espirituais, porque Deus, quando cria, por exemplo, as próprias leis físicas, as leis da termodinâmica, as leis que nós podemos imaginar, de todas as leis físicas que regem o universo, todas elas tiveram origem. A origem delas foi quando? Na criação. Então, as leis físicas refletem a realidade espiritual e vice-versa. Depende do seu campo de visão e baseado em que conceito você observa. Então você precisa ter uma coisa em mente. A cosmovisão com a qual os cientistas enxergam os fenômenos espirituais é diferente da cosmovisão que a Bíblia nos ensina a enxergar os fenômenos espirituais e físicos. Então, dependendo da cosmovisão que você tem e do espectro pelo qual você enxerga, você vai ter uma análise totalmente diferente do mesmo assunto. É aquela história dos pontos de vista diferentes. Mas o nosso ponto de vista, ele é bíblico. Então, se ele é bíblico, nós temos que entender os conceitos de forma bíblica. Entendeu? E não só necessariamente de forma científica. O que a Bíblia fala sobre isso, e a Bíblia com certeza não suplanta a ciência e nem é menor a ela. A Bíblia revela aquilo que a ciência diz que é verdade hoje. Haja vista a idade e a datação do universo de 15 bilhões de anos pelo carbono 14. Né? O carbono 14 é uma técnica que data essas questões de cosmologia bíblica e da idade do universo como um todo. A Bíblia já fala sobre isso há milênios e há milênios, só que depende de como a gente olha. E tem muitos cientistas que já olham para o texto bíblico de maneira diferente. Existe uma ala científica que
que olha para as Escrituras dessa maneira. E agora nos cabe, como indivíduos, como crentes, como pessoas que temem a Deus, olhar também para a ciência com outros olhos. Usar a ciência como uma ferramenta de descoberta de princípios espirituais que são existentes nela. Haja vista Einstein, né? Que era um gênio e que usava princípios bíblicos para revelar princípios científicos. Tá bom, gente? Shalom, um beijo. Quarta-feira a gente se vê e sexta-feira também. Então fica